Eu vou falar um pouquinho dos problemas do ensino de arte, para a gente também se situar um pouco mais na arte. Então, o ensino de arte, legalmente, ele entrou na educação brasileira em 1971, com a LDB 5692. Então, isso aqui pode ser conteúdo de concurso também. Qual foi a primeira vez que o ensino de arte adentrou no currículo escolar, que foi em 1971. O ensino de arte ele foi implementado no currículo escolar em meio à ditadura militar. E esse ensino de arte estava muito voltado para o tecnicismo, que era um desenho técnico, um desenho geométrico, cheio de regras. E também nós tivemos um momento onde vigorou a livre expressão, que a ideia era da livre expressão, dar material para as crianças se expressarem e deixá-las se expressar. Então, não tinha muito essa preocupação de reflexão do ensino de arte com a vida, de reflexão crítica com relação ao conteúdo e à forma como os artistas trabalhavam, pouca referência artística ou até nada. Então, isso são questões que realmente pesam no ensino de arte e que são problemas que a gente tenta melhorar agora no ensino de arte atual, porque a gente saiu da ditadura militar e entrou num processo democrático onde a gente quer refletir sobre a nossa sociedade, onde a gente quer ter autonomia, onde a gente não quer ser alienado, onde a gente quer entender qual é a nossa atuação e como a gente pode melhorar a nossa atuação em sociedade. Então, isso também repercute muito nos trabalhos artísticos, essa questão de reflexão e de crítica. Então, na época que o ensino de arte adentrou o ensino formal, nós tínhamos poucos professores e professoras formados na área, porque também não tinha o curso que havia disponível eram cursos de desenho. Então, foram ofertados, a partir dessa demanda escolar, foram ofertados cursos de curta duração para a formação de professores. E esses cursos, eles levavam 2 anos só, porque era uma formação aligeirada para poder ter professor para trabalhar nas escolas. E essa formação era polivalente, então ela abarcava educação artística, música, teatro e depois dança também. Então, o que nós, professores, lutamos muito? O que se batalhou muito foi uma formação específica na área. Uma formação específica, uma graduação específica para a educação artística, que depois mudou a nomenclatura para artes plásticas e agora, atualmente, artes visuais. E ter outra formação específica para trabalhar teatro, outra formação específica para dança e outra formação específica para música. E a gente só foi conseguir consolidar isso lá em 2016. Então, vejam o quão demorado foi isso. Desde 1971, há estudos dizendo que essa formação aligeirada e essa formação polivalente não era uma formação suficiente para os professores atuarem com o ensino de arte, e só com muita batalha lá em 2016 foi possível mudar a legislação. Então, hoje nós temos um curso para cada área. E a gente continua batalhando agora por quê? Porque se a gente tem uma formação de qualidade, se a gente tem uma formação de qualidade em cada uma das áreas das artes, a gente também quer ter vaga para trabalhar. Porque se antes tinha vaga e não tinha professor formado, agora tem professor formado e faltam vagas. Então, a batalha atual é que sejam abertas mais vagas, mais concursos, para que tenhamos professores efetivos atuando nas escolas públicas, tanto na educação infantil quanto na educação básica, para trabalhar com as disciplinas específicas de arte, para trabalhar com as disciplinas específicas de música, de teatro e de dança. Então, aqui é um breve histórico a respeito dos problemas e das batalhas sobre o ensino de arte no Brasil. E para falar de formação de professores, que é o que a gente está fazendo aqui agora, vocês são professores em formação. Então, a gente está falando o tempo todo no curso de pedagogia sobre formação de professores. Então, também uma formação voltada para a nossa área do conhecimento, onde a gente pretende ampliar o nosso repertório artístico e cultural para poder ensinar isso nas escolas. Um ponto fundamental é ensinar arte a partir da arte. Isso parece ser tão bobo ser dito, ensinar arte a partir da arte, mas isso precisa estar o tempo todo tendo que ser lembrado por nós mesmos. Por quê? Muitas vezes a gente ensina arte a partir dos conteúdos de português, a partir dos conteúdos de matemática, a partir dos conteúdos de história, a partir dos conteúdos de outras áreas, e a gente não traz os conteúdos e as referências específicas das artes. E isso é uma tecla que eu vou bater nessa disciplina, e se eu tiver com vocês na próxima fase também, em Artes 2. Precisamos ampliar o nosso repertório
e ensinar arte através dos conteúdos de arte. Ah, mas isso significa que eu não vou poder trabalhar com outras áreas do conhecimento? Não, você pode trabalhar com outras áreas do conhecimento. Isso significa que eu não vou poder atuar interdisciplinarmente? Não, claro que você pode atuar interdisciplinarmente. A questão é não esquecer os conteúdos de arte. E ainda hoje a gente vai ver um pouquinho mais o que são conteúdos de arte e como a gente pode trabalhar eles, porque isso foi até um pedido das professoras de estágio. Porque como a gente pode realmente olhar para a disciplina de artes e fazer esse entrelaçamento com outras disciplinas e com outros conteúdos. A Ellen está falando aqui com a literatura, por exemplo. Com certeza, a arte e literatura é uma arte, né? E elas estão intrinsecamente ligadas e é muito bacana trabalhar arte e literatura nas escolas. Para falar de formação de professores, a gente também traz que a arte é um modo de conhecermos a sociedade, de refletir sobre a nossa sociedade, de criticar e de tentar mudar a nossa realidade. Então, a arte também ela deve ser apresentada como uma categoria histórica e social. O que é pensar a arte como uma categoria histórica e social? O que é considerar a arte como uma categoria histórica e social? É levar em consideração, por exemplo, olhar para um trabalho artístico e fazer esse levantamento. Em que período histórico ele foi realizado? Em que ano foi realizado? Em que cidade, em que país, em que região ele foi realizado? Porque isso tem muito a dizer sobre esse trabalho. E também social, para a gente entender quais as questões culturais que envolvem esse trabalho. Por exemplo, aqui embaixo, nessa primeira imagem, nós temos uma mulher que está segurando um jarro de barro e está derramando um líquido branco. Eu estou tentando fazer uma leitura de imagem aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Nós temos no centro da tela uma mulher. Ela está vestida. Por que é uma mulher? Porque ela está com um véu, uma espécie de véu, e uma proteção para o trabalho, né, para o cabelo. Ela está com um vestido, ele é amarelo e azul, que são cores contrastantes, são cores complementares. E ela está segurando um jarro de barro com líquido, derramando um líquido branco dentro de um pote. Um pouco mais à frente a gente tem pães, ao fundo a gente tem uma parede, temos também algum objeto aqui que parecia uma caixinha, e do lado nós temos uma janela onde bate e entra a luz, que faz com que essa mulher esteja mais iluminada. Toda essa parte aqui está mais iluminada. Então, a partir dessa leitura da imagem, a gente vai para as questões técnicas aqui, que é a legenda da imagem. Então, na legenda nós temos o título, que é a leiteira. Então, esse líquido branco é leite que ela está derramando. Esse trabalho foi feito, é uma pintura que foi feita de 1957 a 58, então demorou um ano para ser realizada. Ela foi pintada pelo artista Vermeer, que é o nome do artista, e faz parte do barroco holandês. Então, como é um trabalho que foi feito aqui em 1650, na Holanda, nós estamos falando de uma Holanda protestante. Nós estamos falando, estou contextualizando historicamente, a gente está falando de uma Holanda onde a maioria das pessoas lá eram protestantes, era a religião deles. Já no outro trabalho, a gente está falando do mesmo período histórico, mas na Itália, onde a maioria das pessoas era católica. Então, no protestantismo, a gente sabe que a gente não pode, não tem essas imagens para culto religioso, porque um dos mandamentos bíblicos era não farás para ti imagem de escultura, né? Para não ter essa adoração a imagens. Então, o Vermeer, sendo protestante na Holanda, ele está pintando cenas do cotidiano. Já o Caravaggio, que fez essa outra pintura, ele está na Itália, ele está fazendo uma encomenda para a Igreja Católica. Então, ele está tratando de temas religiosos, que aqui no caso é a incredulidade de São Tomé. Naquele momento que São Tomé não acredita que Jesus ressuscitou e que ele precisa botar o dedo na ferida para ter certeza de que era Jesus com a sua chaga no peito e que ele tinha ressuscitado. Então, aqui, através dessa contextualização histórica e social, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a cultura da época e sobre aquilo que os artistas estão tratando. Então, entender a arte como uma categoria histórica e social é isso. É olhar para a imagem, é fazer a leitura da imagem, mas não descontextualizar ela. Porque se eu olhar essas imagens isoladamente, eu posso interpretar, inclusive, de outra maneira. Agora, contextualizando, a possibilidade de erro é menor. Vou trazer mais um. Esse aqui é um filme do Vermeer, que se chama A Moça com Brinco de Pérola. Talvez vocês já tenham visto. O mesmo artista Vermeer, que pintou a leiteira, fizeram um filme sobre a vida dele, que é muito lindo, inclusive. Um filme totalmente diferente, porque assim, a montagem é muito mais lenta, é outro tempo, é outra realidade histórica e social. Então, não é um filme hollywoodiano, onde tudo é rápido, onde a câmera muda de segundo em segundo, já é outro take. Então, é um filme muito mais lento, mas ele é muito lindo, não só porque mostra um artista trabalhando, mas também mostra as técnicas que ele utilizava, mostra ele moendo a pedra, acrescentando óleo para conseguir fazer esse azul lindo com a pedra lápis lazuli. Então, mostra realmente a realidade do pintor. Então, uma dica de filme é A Moça com Brinco de Pérola.
Outro exemplo de contextualização histórica. Aqui a gente tem duas pinturas, que são dois retratos, né? Aqui a gente tem o retrato da Mona Lisa, que provavelmente é o retrato e a obra de arte mais conhecida do mundo. Inclusive, ela é pequenininha, ela está no Museu Louvre, na França, e ela é pequenininha, está protegida com vidro, está protegida com mais um cordão de isolamento, e ficam centenas de pessoas ali tentando fotografar e tentando chegar perto, né? Por que a Mona Lisa é tão conhecida, né? Ela foi pintada por Leonardo da Vinci, e existem uma série de teorias por trás da Mona Lisa, né? Uma das teorias é que o próprio Leonardo da Vinci se pintou como mulher. Outra teoria é que a Mona Lisa era uma mulher muito influente na época e pagou para que ele fizesse essa pintura. Outra teoria é que tinha outra pintura aqui por baixo e ele foi modificando, pintando por cima. Então, tem várias teorias sobre a Mona Lisa. O fato é que ela é uma das mais famosas. Como contextualizar historicamente isso aqui? O Leonardo da Vinci, ele era um artista que pintava dentro do seu ateliê. Por que o artista pintava dentro do ateliê? Porque ele produzia as suas tintas e o seu material no ateliê. O que acontece aqui nessa pintura ao lado? A Mona Lisa é de 1500. O que acontece nessa pintura ao lado, que é do Claude Monet? O Monet também é um artista mega conhecido e ele faz parte do movimento impressionista. O Monet, em 1875, ele está pintando fora do ateliê. Por quê? Porque na época do Leonardo da Vinci, ele produzia a sua própria tinta. Na época do Monet, já haviam tintas em bisnaga. Então, se tornava muito mais fácil você juntar as suas bisnagas e levar o seu cavalete para fora do seu ateliê. Então, aqui na Mona Lisa, a gente vê uma paisagem inventada atrás da Mona Lisa. Já com o Monet, a gente vê uma paisagem real, onde ele realmente saiu de casa e pintou a sua esposa e seu filho, e o título é Madame Monet e seu filho. Então, vocês podem também ver a diferença das pinceladas entre o Renascimento e entre o Impressionismo. A pincelada do Leonardo da Vinci aqui com a Mona Lisa, ela é super delicada, você praticamente não vê o pincel. Já no Impressionismo, você tem uma pintura muito mais rápida, onde as camadas de tinta elas ficam evidentes, onde a pincelada é muito mais rápida, muito mais grossa, muito mais densa. Você tem camadas de tinta que são mais densas, enquanto no Renascimento, o Renascimento quer a técnica. O Renascimento preza pela perspectiva, pelo racionalismo, né? Então, a gente tem esses elementos aqui e a gente tem uma mudança de elementos que aparecem na pintura no impressionismo. O que é o impressionismo? O impressionismo tem a ver com a impressão da luz, com a incidência da luz sobre as coisas. Inclusive, o Monet pinta a mesma catedral várias e várias e várias vezes, porque ele pinta de manhã, ele pinta ao meio-dia, ele pinta à tarde, ele pinta à noite, porque a impressão da luz sobre a catedral vai fazer com que as nuances de cores sejam totalmente diferentes. Por exemplo, ver uma árvore à noite, que é iluminada com uma luz artificial, é muito diferente os tons do que ver uma árvore à luz do dia, iluminada naturalmente pelo sol. E é isso que o impressionismo também nos traz, essa impressão da luz e como ela modifica o nosso modo de ver, porque cor também é luz. Bom, a Ana escreveu aqui, estudante Carlos está assistindo a videoconferência aqui no polo. Ah, legal, boa, que bom. A Ellen fala, haja tinta e Monet. Nossa, o Monet tem umas pinturas gigantescas de muitos e muitos metros. E quando você olha as pinturas impressionistas de perto, é tanta camada de cor e pincelada que você nem consegue identificar direito o que é essa pintura. Aí você precisa ter um afastamento da pintura para você olhar e reconhecer, nossa, são as ninféias do Monet. Ninféias são aquelas plantas aquáticas, né? Ou você precisa se afastar para conseguir ver, nossa, é a Madame Monet e seu filho. Porque realmente, Ellen, é muita tinta e é muita pincelada. E o legal da gente reparar também é o tamanho das imagens, porque a gente vê muita imagem do ensino de arte nos livros de literatura, nos livros de história, mas a gente costuma ver elas bem pequenininhas. Ou então, às vezes, eles querem dar ênfase para uma imagem e trazem uma Mona Lisa gigantesca. E isso causa uma deturpação da arte na nossa imaginação, porque a gente imagina sempre a Mona Lisa grande, porque ela sempre aparece grande com destaque, mas na verdade ela é pequenininha. E, às vezes, uma pintura gigantesca, como a Primeira Missa no Brasil, ou mesmo as ninféias do Monet, a gente vê reduzida e, na verdade, é uma pintura gigantesca. Então, esse é outro elemento que sempre é válido trazer quando a gente vai descrever um trabalho de arte, colocar o tamanho dele. Porque tem um historiador, e ele se chama André Malraux, ele fala sobre o museu imaginário, que é sobre o museu que a gente cria na nossa imaginação. E aí que ele fala dessa distorção de tamanhos que a gente cria por não levar em consideração o tamanho real das obras. Então, vale sempre a pena trazer o tamanho real. Ó, eu não fiz isso aqui. É dica para mim mesma, que eu tenho que ficar repetindo. Coloca o tamanho do trabalho de arte. E, assim, a gente está falando da arte enquanto uma categoria histórica, uma categoria social, cultural, e isso precisa ser abordado nas nossas aulas. Claro que quando a gente fala de educação infantil, a gente não precisa dar explicações profundas, até porque não faz sentido isso para a criança.
Mas a gente pode falar dos materiais, das tecnologias, ou falar um pouquinho, contar a história do artista, né? Com um tempo reduzido, com uma linguagem voltada para a infância, de acordo com a idade que a gente está trabalhando. A gente pode trazer as imagens como referência. A criança adora olhar livro, a criança adora olhar imagem. E aí, assim, a gente vai estar construindo o senso estético da criança também. Porque quanto mais cedo elas conhecerem esse vasto mundo das artes, mais elas vão ampliar as referências dela, mesmo sem ter consciência disso. Mais elas vão ampliar as referências delas, mais elas vão gostar. Em algum momento da vida, quando elas forem ver um trabalho de arte, talvez inconscientemente elas vão reconhecer e vão dizer, nossa, por que será que eu gosto desse artista, né? Então, quem sabe vocês, como professores e professoras, vocês com certeza vão estar moldando o senso estético das crianças, mesmo que isso ainda não seja consciente para as crianças. Mas isso precisa ser consciente para vocês como professores, porque esse também é um dos nossos objetivos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sobrevivência da arte, porque assim como a arte é uma categoria histórica e social que é coerente de acordo com um determinado período, a arte também sobrevive para além do seu tempo. E ela continua sendo coerente e relevante em outros tempos. Por exemplo, agora a gente vive a idade contemporânea, né? Mas mesmo assim, é super coerente a gente falar aqui do Renascimento, a gente falar do impressionismo, a gente falar das tecnologias dos artistas e quais as mudanças do cenário artístico para a atualidade. Então, a arte, ela é uma categoria histórica e social, mas ela também ultrapassa o momento histórico e cultural que ela foi produzida, porque ela continua conversando com outras temporalidades, ela continua viva em outras realidades. Ou então a arte também pode continuar revivendo a cada momento que ela é abordada em sala de aula. Então, nós, como professores e professoras, podemos contribuir para que a arte continue viva e sempre tecendo uma nova relação com a nossa prática social, com a nossa atuação. Por exemplo, como o retrato persiste e como o retrato se transformou. O que é um retrato? Hoje a gente fala muito de retrato, de autorretrato, de selfie. Então, a gente pode pensar também nessa sobrevivência do retrato. Aqui, por exemplo, nós temos, na pré-história, eu não trouxe imagem aqui, mas na pré-história, já havia uma relação com o retrato, e essa relação tinha muito a ver com a morte. Quando o ser humano se dá conta da morte, ele também tenta conservar alguma coisa da pessoa que morreu. Então, na pré-história, a gente encontra uma série de crânios que são adornados, que os crânios são desenhados, os crânios são esculpidos, são coladas pedras nesses crânios, como um modo de manter a pessoa viva, né? Ou manter a pessoa perto, ou trazer uma dignidade para a pessoa que se foi. Então, o retrato tem muita relação com a morte ao longo da história da arte. Esse aqui, por exemplo, é um retrato funerário de Fayum. Fayum era uma região do Egito, e lá a gente encontrou, né, os historiadores encontraram, uma série de retratos funerários que eram feitos em tabuinhas, em tábuas, e era pintada sobre ele. Então, ali era pintada a pessoa que morreu e era colocada essa tabuinha em cima do túmulo. Então, aqui... E eram retratos tão bem feitos que parece que você pode encontrar essa pessoa na rua, porque ela é muito reconhecível, né? Os traços, o desenho do rosto, a sobrancelha marcada, os brincos, o nariz, a boca. Então, a gente vem de um retrato funerário de adorno de crânios, que passa depois pela técnica da pintura sobre tábua, sobre madeira. A gente também tem muito na antiguidade, no Egito e depois em Roma, os bustos, que também eram bustos de pessoas importantes. Aqui é o busto da Nefertiti, o busto de Júlio César. Alguns bustos eram realizados em vida, outros pós-morte também. Aí, no Renascimento, a gente começa com uma série de encomendas aos artistas. E com essas encomendas, a gente vai ter muito artista produzindo retratos encomendados, né? Ainda muito com a pintura a óleo sobre tela. Aqui, pulando já para o modernismo no Brasil, a gente tem um retrato fotográfico, preto e branco, e temos também uma aquarela, uma pintura feita pela Tarsila do Amaral, e trazendo um autorretrato da artista, onde a própria artista faz o seu retrato. E aí vocês podem ver que já tem uma diferença enorme, né? Se antes os retratos eles traziam essa tentativa mais realista, aqui a Tarsila do Amaral não faz pescoço, não faz a estrutura do ombro, ela fez essa cabeça flutuante, com um brinco gigante. Então, no modernismo, a gente não tem mais essa relação direta com o realismo. E temos também o retrato do Van Gogh, que é super conhecido, e ele também trabalha com pinceladas bem soltas, com muita tinta, com muita cor. E eu vou trazer um retrato aqui, que é um retrato fotográfico, que é uma montagem fotográfica, para falar um pouquinho da mudança para a arte contemporânea. A arte contemporânea seria a arte atual, né? Feita atualmente, principalmente depois da década de 1960, que a gente adentra na arte contemporânea. E a arte contemporânea, ela tem uma pegada muito mais conceitual. O que é conceitual? É onde o conceito por detrás do trabalho tem muito a dizer sobre o trabalho. Então, aqui a gente está com dois retratos que são bem conceituais, mas também trazem uma pegada meio surrealista. Então, a Ana Sabiá é uma artista que mora aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Ela foi minha colega, ela foi minha colega na UDESC, no mestrado e doutorado. Ela é uma mulher, ela é mãe,
E ela trabalha muitas questões da maternidade reverberando nas artes. Então, ela pega essa bacia com água e chama isso de líquido amniótico, que quando ela está grávida, ela faz essa fotografia e é como se ela também estivesse sendo gestada. Não só o bebê está se desenvolvendo e sendo gestado, mas aqui também está nascendo uma mãe, porque não é simplesmente algo instintivo a maternagem, é algo que a gente aprende a ser junto com a criança, né? Junto com as coisas e com a vida acontecendo. Então, ela traz esse retrato dela num líquido amniótico e do outro lado ela faz um retrato do corpo dela, podem ver que a barriga está saliente, ela está grávida, e os peitos crescem, os peitos incham, então ela faz esse paralelo entre a mãe, que também é um mamoeiro, e ela faz o nome, escreve como mamazeiro. E aí ela replica essa imagem várias vezes das mamas e dos mamões, construindo um grande mamazeiro, né? E quanto o corpo da mulher é modificado para ser mãe, ele se modifica para ser mãe, e quanto muitas vezes o bebê suga também as energias da mãe, seja pelo leite, seja pela atenção, seja pela disponibilidade em 24 horas. Então, ela sempre faz esses paralelos com a maternidade. É muito bonito o trabalho da Ana Sabiá, inclusive ela tem site. Quem quiser é só digitar no Google Ana Sabiá, ela tem um site com um mundo de trabalhos fotográficos. Então, é só para a gente olhar também sobre a sobrevivência da arte ao longo da história. Ai, obrigada, Ana. A Ana já colocou o site do artista aqui. Obrigadão. Então, a gente vê a sobrevivência da arte numa relação histórica e cultural, mas como a gente consegue fazer aproximações com a arte hoje. A gente consegue fazer essas relações da arte do passado com a arte hoje. Né? Então, aquilo que aconteceu no passado não está simplesmente sendo ignorado ou esquecido. A gente precisa conhecer a história da arte para também saber o que está sendo tratado na arte hoje, quais as mudanças, quais as aproximações, como a gente testa essas relações. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer a história da arte. Lá no na nossa unidade 1, na disciplina de arte, além de ter o vídeo que eu gravei sobre o que é arte, também tem vídeos sobre essa trilha, né, esse conhecimento histórico da história da arte e também as diferenças e perspectivas para a arte contemporânea. Então, se alguém não pôde concluir ainda o nosso conteúdo, que foi do mês de março, no tópico 1, o que é arte, por favor, vejam e revejam esses vídeos, tá? Aqui, a sobrevivência da arte ainda em retrato, eu trouxe um exemplo da Rosana Paulino. A Rosana Paulino é uma artista brasileira que trabalha internacionalmente, os trabalhos dela vêm crescendo muito. É uma artista mulher, negra, que mora em São Paulo. E ela traz como título desse trabalho A Costura da Memória. Então, ela pega esses bastidores de bordado, e o bordado voltou com força total, não apenas mais como uma arte manual, mas como uma arte conceitual. Porque, além de ser um trabalho manual bem relacionado com as mulheres, o bordado, agora a artista pega esse bordado e trabalha conceitualmente nele, falando das mulheres e principalmente das mulheres negras. Então, a Rosana Paulino pega esses bastidores de bordado, faz a impressão de mulheres negras e ela borda de maneira bem grosseira e de maneira assim dura, né? Que não é um bordado fino, rebuscado, sofisticado. Não, a intenção é realmente fazer uma costura grossa, uma costura rígida. Ela faz essa costura na testa de uma mulher negra, na intenção, no conceito de dizer que não interessa o que as mulheres pensam, muito menos o que uma mulher negra pensa, e aqui ela costura os olhos das mulheres, na intenção de dizer, não interessa o que uma mulher enxerga, porque aquilo que ela fala também não tem validade. Então, ela está o tempo todo insistindo nisso, trazendo isso no trabalho dela. Ela traz mulheres em bastidores, como um bastidor de bordado, mas também para dizer que as mulheres, ao longo da história, sempre estiveram nos bastidores, sempre estiveram atrás dos homens, né? Numa sociedade que prezava pelo patriarcado e que ainda preza muitas vezes. Então, como a gente muda a nossa história enquanto mulher? Como a gente muda a história de racismo com pessoas pretas? Como que a gente muda a nossa história como professores e professoras que vamos atuar com crianças? Então, como que a gente pode fazer um ensino mais inclusivo, um ensino sem racismo, um ensino onde a gente traz esses debates artísticos e sociais para dentro da sala de aula? E então vocês podem perceber o quanto o retrato vai mudando. Se no início a gente tinha um retrato muito mais ligado à morte e à preservação da história da pessoa, hoje a gente tem uma arte muito mais conceitual, que nos propõe pensar sobre o que esse artista está querendo dizer. Qual é a proposta dessa artista? O que ela realmente quer dizer com esse trabalho? Que relações eu posso fazer com a nossa sociedade? A Ana está escrevendo aqui, lembrei da Márcia Pompeu, professora da UDESC, já falecida, que fez bonito trabalho com bordados nos últimos anos de vida. E isso, Ana, o bordado realmente voltou com muita força na arte contemporânea e tem trabalhos incríveis sendo produzidos. Bonito no sentido de carregado de debate político, né? Crítico, social, isso mesmo.
E se vocês forem ver aquele vídeo que está na unidade 1, que é do Arte na Escola, inclusive o Arte na Escola tem muitos DVDs nas escolas. Procurem nas escolas os DVDs Arte na Escola, que é muito bacana. Lá o Celso Favaretto vai fazer uma discussão incrível sobre o que é bonito e o que é feio na arte, né? Se aqui no Renascimento a categoria beleza era uma categoria fundamental, e é por isso que o artista quer pintar o mais próximo possível da realidade. É por isso que o artista não quer deixar a sua pincelada registrada, como aqui faz o Monet no impressionismo. Se ele tem uma perspectiva técnica, levando em consideração o ponto de fuga para fazer uma proporção, uma simetria perfeita. E aqui a gente já não tem mais isso. Depois, com a arte moderna, o Celso Favaretto, ele vai dizer que a categoria de belo e de feio estão no mesmo patamar. Então, esse preciosismo técnico, tem artistas que colocam isso no seu trabalho. Mas tem artistas que eles não querem trazer um preciosismo técnico, que o que eles realmente querem é debater socialmente os seus trabalhos e conceitualmente. Então tem uma diferença bem grande, vale a pena rever os vídeos que estão lá na nossa unidade 1. Deixa eu entrar aqui, que tem mais pessoas pedindo para entrar. Então, vamos lá. Bom, se a arte faz parte de toda a história da humanidade, se desde o início da história da humanidade a gente encontra referências artísticas, a gente encontra aquilo que hoje a gente chama de arte, né? Que na época poderia ser chamado de outra coisa, mas ao longo de toda a história da humanidade a arte está presente e a arte nos ajuda a compreender o que o homem realizou, que o homem no sentido de humanidade realizou ao longo de toda a sua história, né? Então a grande questão também é: será que a arte é necessária? Mas a arte é para decoração. Mas a arte é para utilidades básicas do cotidiano, como um vaso, um jarro, alguma coisa para guardar alimento. Será que a arte é realmente necessária ou a arte é algo dispensável na nossa vida? Eu tento responder essa questão dizendo o seguinte: a arte, ela não é necessidade básica. A arte, ela não é uma necessidade básica como comer, como beber água, como se vestir, se proteger do frio, ter uma moradia e uma vestimenta, né? Então, acho que isso faz parte das necessidades básicas dos seres humanos: comer, beber e se proteger do frio, da chuva, do sol, enfim. A arte, realmente, ela não é uma necessidade básica, mas, ao mesmo tempo, ela está presente em toda a história da humanidade. Então, a arte é uma necessidade vital no sentido de expressão, no sentido de linguagem, no sentido de criação, no sentido de desenvolvimento da nossa cultura, no sentido de se entender enquanto ser humano. Então, a arte não é uma necessidade básica, mas a arte é uma necessidade humana, porque desde o princípio da história da humanidade, a arte se faz presente. Então, por isso que é tão importante a gente também estudar essa história, estudar as diferentes culturas e abordar isso no contexto escolar. Quando a gente criou esse mundo humano, que se desenvolvendo até os dias atuais, a gente criou esse mundo da cultura, onde a arte possui profunda relação com a história da humanidade. Eu vou ler essa parte aqui agora que está em negrito. Ao conhecer as produções artísticas, também conhecemos como o ser humano se tornou humano, como o ser humano se percebia, como o ser humano pensava, no que o ser humano acreditava, como o ser humano se expressava, quais as tecnologias utilizadas em cada contexto histórico, disponíveis em cada contexto histórico, como o ser humano se vê e como o ser humano se representa de acordo com o seu contexto histórico-social. Então, entender a arte é também entender a humanidade. É nos entendermos enquanto seres humanos, enquanto seres em desenvolvimento, enquanto seres culturais, históricos e culturais. A Ana está questionando aqui: podemos dizer, então, que a arte é algo que nos diferencia dos outros seres vivos? Sim, sim. Não só a arte, né? Eu acho que a arte, o que nos diferencia dos outros animais, Karl Marx vai dizer que é o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho não é o trabalho assalariado como a gente tem hoje, tá? Quando o Marx fala que o trabalho é o que nos diferencia dos outros animais, ele está falando da nossa relação com a natureza. Porque quando um pássaro, vamos pegar um pássaro bem conhecido que é o João de Barro. Quando o João de Barro ele cria o seu ninho, ele está agindo por instinto. Todo João de Barro, independente do lugar e do contexto social histórico que ele nasça, ele vai construir o mesmo ninho, coletando barro, fazendo a abertura da sua casa para o sol e para se proteger, para assim poder perpetuar a sua espécie. Então ele age por instinto e ele reproduz instintivamente isso, independente do lugar que ele nascer. O que diferencia nós dos outros animais, o Marx vai dizer que é o trabalho. Porque qual é a relação do João de Barro com o barro? A relação dele é instintiva, ele coleta o barro e reproduz aquela sua casa. A nossa relação com a natureza é totalmente diferente, porque através do trabalho, que une tanto o fazer quanto o intelecto, a gente não cria sempre a mesma casa. Muito pelo contrário, a gente, dependendo de cada cultura, as nossas casas, os edifícios e as construções vão ser
muito, muito, muito diferente. Então, o que é o trabalho para Marx? É a nossa relação, a relação do ser humano com a natureza, que envolve tanto o fazer, a prática, quanto a teoria, porque nós temos um intelecto altamente desenvolvido, a gente não age puramente por instinto, a gente age a partir de pensamentos, de objetivos, e assim a gente faz as coisas acontecerem. Então, a pergunta da Ana foi se a arte é o que nos diferencia de outros animais. Eu vou responder que o que nos diferencia dos outros animais é o trabalho. E a arte é um trabalho. A gente viu no tópico 1 que a arte ela pode ser considerada como um peculiar trabalho criador. Nossa, o que é isso? Tá, vamos tentar entender. A arte pode ser considerada por Adolf Sanches Vasquez, que é um autor que desenvolve essa teoria, de que a arte é um peculiar trabalho criador. Primeiro, a arte é um trabalho e ela deve ser entendida como tal. O que é um trabalho? É você entrelaçar o fazer e o intelecto. Então, a arte é um trabalho e ela não é um trabalho simples, ela é um trabalho criador, porque a gente vai estar usando a nossa imaginação, a nossa criação para criar coisas novas e diferentes. E por que a arte é peculiar? O que tem de peculiaridade na arte? Porque se a gente pensar em trabalho criador, bom, o médico pode estar fazendo um trabalho criador, porque ele está constantemente estudando, criando novas técnicas, ou quem trabalha com gastronomia, é um trabalho criador, que a pessoa está criando pratos diferentes, com insumos diferentes. Então, também, nós temos vários trabalhos criadores. Por que a arte é um peculiar trabalho criador? Porque a peculiaridade da arte é que ela consegue nos colocar diante das grandes questões da humanidade. Através da peculiaridade da arte é que a gente consegue entender o ser humano, o seu desenvolvimento, a sua cultura, as suas crenças. Então, a peculiaridade da arte é que ela nos coloca diante das grandes questões da humanidade. Se eu olhar para um prato de comida, talvez eu não consiga, talvez eu possa interpretar muito da realidade cultural das pessoas através de um prato de comida. Mas aqui, ao longo de toda essa aula que eu estou dando, eu estou o tempo todo falando, a arte é uma categoria, a arte faz parte de uma categoria histórica cultural. Né? A gente tem que levar em consideração e contextualizar a arte, porque a partir da arte a gente consegue entender como o ser humano se tornou humano, quais eram as suas crenças, quais eram as suas culturas, quais eram os seus dilemas, as suas dores, os seus amores, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas conquistas, os seus escapes, as suas lutas sociais. Então, falar hoje, trazer, por exemplo, uma artista preta, uma artista mulher, que é a Rosana Paulino, aqui a arte, ela é um peculiar trabalho criador, porque ela está criando um trabalho e artístico, né? Mas essa peculiaridade da arte nos colocar diante das grandes questões da humanidade. Qual que é a grande questão que a artista Rosana Paulino está trazendo aqui? Ela está trazendo a questão do racismo, ela está trazendo a história do racismo no Brasil, ela está falando das mulheres, o quanto as mulheres foram silenciadas, foram caladas por muito tempo ao longo da história. Então, essa que é a peculiaridade da arte, né? Nos colocar diante das grandes questões da humanidade. E isso a gente pode fazer questionando e fazendo a leitura de cada trabalho artístico. Então, a arte é linguagem, a arte é expressão, a arte é criação, a arte é reflexão, a arte é conhecimento, a arte é ideologia, porque esse autor que eu falei, o Adolf Sanches Vasquez, na época dele, eles estavam vivendo uma grande questão, assim, de tentar responder o que é arte, né? E essa resposta vai ser diferente para cada autor. Então, aqui eu estou trazendo a perspectiva do Vasquez, né? E aí o vai dizer, não, mas tem autores que insistem que arte é conhecimento. Sim, arte é conhecimento, mas arte não é só conhecimento. Aí tem autores que vão dizer que arte é ideologia. Sim, arte é ideologia, mas arte não é só ideologia. Arte é linguagem, arte é reflexão, arte é criação, arte é expressão. Então, para abarcar tudo isso que a arte é, ele criou esse conceito de peculiar trabalho criador, que vai ser um conceito mais amplo e que vai abarcar todas essas respostas do que é arte. Deixa eu ler aqui o bate-papo, porque eu fui falando e não fui mais lendo. Isso, a Ellen fala que nós criamos e aprimoramos técnicas. Com certeza, com certeza. Nós criamos e aprimoramos muitas coisas ao longo da história da humanidade, inclusive questões técnicas e tecnológicas. A Silvia diz assim, a criatividade como capacidade inata do ser humano pode ser reverberada por técnicas e vivências. Sim, realmente, nós somos seres criativos, nós somos seres que possuímos intelecto e a gente pode desenvolver e aprimorar a nossa criatividade, e esse também é um dos nossos objetivos em sala de aula, né? Desenvolver a criatividade, a criação, a imaginação dos nossos estudantes. Então, criar é humano, com certeza criar é humano. Mas talvez essa capacidade é atrofiada pela cultura guerreira e patriarcal. Também é uma das interpretações que a gente pode fazer dos trabalhos, né? E falando dessa questão das mulheres, com certeza, muito das suas capacidades realmente foram tolhidas, né? Foram cortadas por conta da cultura que a gente vivia, né? Mas felizmente hoje a gente busca pela igualdade, pelos mesmos direitos, segundo a nossa legislação, somos todos iguais perante as leis, temos os mesmos direitos e obrigações, então a gente busca, sim, igualdade. Então, vou frisar nisso. Arte é trabalho, é um peculiar trabalho criador,
arte é um trabalho. Por que eu preciso repetir isso? Porque muitas vezes na nossa sociedade o artista não é valorizado. Ou mesmo dentro da escola, a arte é uma disciplina que não é valorizada. Eu já ouvi muito isso quando eu atuei na educação básica, dizendo, educação física e artes todos os estudantes gostam porque não precisa pensar. E aí dói no fundo do meu coração quando alguém fala isso, né? Que arte é só fazer, não precisa pensar. E a gente está vendo exatamente o contrário, o quanto conhecimento a gente precisa ter para trabalhar os conteúdos específicos de arte. Né? Se você vai só dar material e deixar que as crianças realizem a livre expressão, elas não vão crescer muito a partir disso. Agora, quando a gente é uma professora que tem conhecimento e que faz a mediação desse conhecimento para os estudantes, aí é outro trabalho. Então, nós precisamos valorizar a arte na escola, porque muitas vezes ela não é valorizada. Então, a arte é um trabalho. Só que olha só como as expressões que a gente usa, muitas vezes acabam depreciando, desvalorizando a arte, né? Quando uma criança está aprontando, o que a gente fala? Não faz arte. Como se a arte fosse só aprontar, fazer meleca, fazer qualquer coisa, né? Ou então, quando a criança está um pouco birrenta, né? A gente fala, deixa de drama, deixa de encenação. Ali vem o teatro também como uma forma de arte. E a gente desvalorizando isso, né? Ou quando alguém é reprovado e fala, dancei em matemática. Ou seja, fiz tudo errado, não fui aprovado, dancei. Ou a pessoa está levando tudo na flauta. Também é uma expressão que a gente usa bastante, né? Mas se a gente contextualizar, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, e aí eu insisto na questão de contextualizar, porque na fábula da cigarra e da formiga, a formiga é apresentada como aquele animal super trabalhador, que se organiza para o inverno. Então, primavera, verão, ela vai juntando alimento para poder ficar na toca durante o inverno, né? E a cigarra é aquele animal que está lá com seu violão, que não está nem aí para a vida, está só vivendo de arte, né? E aí o que acontece? Quando a gente contextualiza, a gente vê que a história é bem diferente. O ciclo de vida da cigarra é um ciclo de vida muito rápido. A cigarra se prende no tronco da árvore e ela coloca os ovos e esses ovos caem para a terra. Então ela vive muito mais tempo embaixo da terra se alimentando da seiva da árvore, da seiva da raiz da árvore, do que no tempo de vida que ela sai da terra. Então quando ela está ali nesse ciclo de vida embaixo da terra, ela tem um alimento pronto, ela não precisa juntar alimento que nem a formiga. Então ela tendo o alimento pronto ali, porque ela se alimenta da seiva da raiz da árvore, quando ela eclode, quando ela sai da terra, ela sai sem asas, então ela se agarra ali no tronco de árvore e ela sai daquele exoesqueleto dela, sai com asas, sai transformada. E aí esse ciclo de vida final dela é muito rápido, porque ela está ali só para se reproduzir e cantar, digamos assim, e botar mais ovos, né? Então, quando a gente contextualiza a vida da cigarra e da formiga, a gente vê que tem uma desvalorização da arte ali também nessa fábula, né? Porque a cigarra canta, toca violão, não está preocupada com o futuro, e depois ela tem que pedir arrego para a formiga, que trabalhou, isso também faz parte do nosso sistema capitalista, né? Dizer que quem trabalha depois tem, e quem não trabalha, quem é artista, quem vive ali na flauta, no violão, então não vai ter nada na vida, né? Então, é uma brincadeira isso, mas é só para cuidar um pouquinho como nós mesmos desvalorizamos a arte, né? Ou então tem aquela expressão assim, você entendeu ou quer que desenhe? Então, essa falta de valorização da arte na sociedade, ela repercute diariamente na educação. E ela repercute na sociedade e na educação, com expressões de o artista é vagabundo, o artista não quer trabalhar, o artista quer viver de boa. Então, aqui, como professora de arte, eu estou para dizer e reafirmar que arte é um trabalho digno, um trabalho que envolve criação, conhecimento, reflexão, ideologia, profundo conhecimento da nossa sociedade e também crítica. Então, vamos nós valorizar as artes para que a arte também seja valorizada na escola. A Ana está dizendo que essa fábula acabou com a gente, que é da área da música. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. Arte na educação infantil, né? Bom, agora a gente veio de um território maior, que são as artes, e agora a gente pensa um pouquinho na educação infantil. Então, um dos princípios da educação é levar em consideração o contexto dos estudantes. Ótimo, a gente precisa conhecer quem são nossos estudantes, a gente precisa conhecer que realidade eles vivem, mas uma coisa fundamental é, a gente pode sim partir do contexto dos estudantes, mas a gente não deve permanecer nesse contexto. Por quê? Porque muitas vezes é um contexto reducionista, muitas vezes é um contexto alienado. Então, nós, como professores, um dos objetivos é ampliar o repertório dos estudantes, principalmente nas artes. A arte foi sonegada da classe trabalhadora por tanto tempo que hoje na escola é um dos grandes momentos da gente conhecer todo esse amplo repertório artístico e cultural produzido pelo ser humano ao longo da história. Então a gente precisa trazer a arte
e referências artísticas para o contexto escolar, para ampliar o repertório dos estudantes, para ampliar as possibilidades de visão de mundo dos estudantes. Outro princípio também da educação infantil, da educação e da arte, é a construção de um conhecimento coletivo, onde a gente está ali ensinando e aprendendo com várias crianças diferentes, construindo conhecimento coletivamente, realizando essas trocas que são fundamentais e com incentivo constante. Então, o nosso papel social é de compreender e criticar a sociedade, mas não é de criticar os nossos alunos, tá? Existe uma diferença bem grande nisso, né? Um dos nossos papéis é incentivar constantemente. Porque algumas pessoas, inclusive, relataram que quando o professora de artes, dava uma nota baixa ou falava, você não sabe desenhar, isso é algo que marca toda a nossa história e a nossa relação com a arte ao longo da nossa idade escolar, né? Então, você, ao invés de incentivar, o professor foi lá e te destruiu a tua relação com a arte. Isso marca muito. Então, palavras de incentivo, dicas, isso são sempre bem-vindas, né? A construção do conhecimento coletivo e com incentivo constante. Outro princípio da arte, da educação e da educação infantil, e que nós encontramos na BNCC, é desenvolver as habilidades e as competências. Mas, além de desenvolver as habilidades e competências, a gente não pode esquecer dos conteúdos específicos de arte. Por quê? Porque quando a gente fala da BNCC, por exemplo, na educação infantil, vocês já devem ter visto isso em várias disciplinas, a gente tem os 5 campos de experiência na educação infantil, que é o eu, o outro e nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Né? Então, a gente tem esses 5 campos de experiência. Mas os conteúdos específicos de artes, eles são muito mais amplos. Então, aqui a gente tem 5 campos e a gente fica, às vezes, muito restrito a esse campo e esquece de um mundo muito maior que é das artes, né? Então, na disciplina de Arte 1, esse semestre, como um dos nossos objetivos é ampliar as possibilidades de trabalho para atuação no estágio, para atuação nas escolas, a gente vai falar um pouquinho dos conteúdos específicos de arte, para que eles não acabem sendo esquecidos aqui nos 5 campos de experiência. A gente pode pegar todos esses conteúdos e fazer uma relação com os campos de experiência, porque eles são bem amplos, né? Mas eu acho que olhando para os conteúdos que são muito maiores, é mais fácil de trazer para o campo de experiência. E o que eu vou falar agora tem a ver também com a nossa AD2. Hoje eu ainda entrei e liberei a nossa AD2, mas a gente tem prazo até maio, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas eu já liberei a AD2, então vocês vão ter ali mais de um mês para fazer. Então, os conteúdos específicos e os objetivos de artes, eles vão estar na nossa AD2. Por quê? Porque esse foi um pedido das professoras de estágio, e eu acho, considero e espero que a nossa AD2 contribua para que vocês criem aulas e desenvolvam objetivos, assim, para ao longo de todo o restante da graduação e até na atuação de vocês enquanto professores, tá? Então, a nossa AD2 tem a ver com conteúdos específicos de arte e também com objetivos para cada um dos conteúdos. Para a gente pensar em construção de projeto, para a gente pensar enquanto ideias de aulas, tá? Então, o que são conteúdos específicos de arte? E vocês podem trazer outros, tá? Depois, quando eu corrigir a AD2, eu quero fazer uma lista bem gigantesca, assim, de conteúdos específicos de arte, que vocês podem guardar, e toda vez que vocês forem dar uma aula, vocês podem olhar, nossa, o que de arte aqui posso relacionar com o trabalho que eu estou fazendo. Então, com as cores, por exemplo, a gente pode trabalhar cores primárias, secundárias, terciárias, formação de cores, disco cromático, cores complementares, cores neutras, significados das cores, os artistas que trabalham com essas cores, artistas que trabalham com cores, só com cores primárias, só com cores neutras, com cores complementares, né? Então, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer com cor. Como trabalhar a cor no teatro, como trabalhar a cor na música, como trabalhar a cor na dança. Então, a gente pode sempre fazer esses paralelos com as artes. A linha, por exemplo, né? A linha é uma sucessão de pontos. Então, para trabalhar a linha, primeiro a gente tem que trabalhar o ponto, para depois trabalhar a linha, para depois trabalhar a forma, para depois trabalhar o uso da linha no desenho, o uso da linha na pintura, o uso da linha na escrita. Isso nos interessa bastante, porque uma das coisas que fazem com que o desenho seja tão importante é justamente trabalhar a motricidade, trabalhar o desenvolvimento intelectual, a imaginação, a criação, e porque o desenho é o início de algo que vai nos direcionar depois para a escrita. Então, a criança começa fazendo a garatuja, depois ela vai fazendo os seus desenhos, e ali ela já vai conseguindo desenvolver a motricidade dela pensando na escrita também, né? Então, trabalhar o desenho é um dos modos da gente também chegar numa escrita mais próximo do que a gente quer ensinar, né? Depois, junto com a alfabetização. Então, a gente pode trabalhar as formas que eu falo, podem ser formas geométricas, podem ser formas orgânicas, pode ser o uso das formas nos trabalhos artísticos. Então, a gente tem, por exemplo, o abstracionismo, que é uma linha
do modernismo, né, que é um dos ismos do modernismo, a gente tem o abstracionismo, onde os artistas trabalham muito com formas orgânicas e formas geométricas. Então, qualquer conteúdo é possível da gente trazer referência artística. Então, a partir dessa avaliação, a gente vai estar pensando os conteúdos e objetivos para o ensino de arte, mas eu também quero fazer essa lista trazendo referências artísticas, citando nomes de artistas para que vocês possam pesquisar e ampliar o repertório de vocês. Por exemplo, a gente pode trabalhar textura no ensino de arte, né? O aspecto da superfície, como coletar textura na natureza, como coletar texturas de objetos, como criar a nossa própria textura no desenho, na pintura, que como a gente viu ali no impressionismo, isso é uma forma de pintar com muita textura, deixando a tinta mais grossa, deixando a pincelada bem evidente. Então, como nós, como pessoas criativas e criadoras, como a gente pode desenvolver a textura no nosso trabalho artístico, a ponto da gente olhar, por exemplo, para um desenho do Vermeer, que o Vermeer ele pintava, mas também desenhava, ou de outros artistas, como que a gente consegue olhar e reconhecer, nossa, isso aqui é um desenho, uma pintura do Vermeer, nossa, isso aqui é um desenho, uma pintura do Leonardo da Vinci. Então, como que a gente desenvolve uma textura a ponto de a pessoa olhar e reconhecer, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é fulano de tal. Então, como criar a nossa própria textura, que acaba sendo também uma assinatura artística. E ainda continuando com os conteúdos específicos, nós podemos trabalhar com materiais mais diversos possíveis, e aqui essa lista pode ficar gigantesca, né? Pincel, tinta, lápis, giz de cera, cola, tesoura, giz pastel, giz, massa de modelar comestível, colorida, parede, papel, materiais recicláveis diversos, tecido, bordado, livro, revista, tesoura, argila, o nosso corpo também. O nosso corpo é cênico, o nosso corpo pode ser um material de realização de trabalho artístico, instrumentos musicais, então tem uma série de materiais aqui, essa lista pode ficar gigantesca depois que vocês fizerem a AD2. Nós podemos trabalhar especificamente com técnicas também, técnica de desenho, de pintura, ou a gente não precisa trabalhar técnica enquanto técnica, né? Um aprofundamento técnico. A gente pode estar tratando aqui técnica enquanto materiais também, né? Desenho, pintura, cerâmica, escultura, mosaico, teatro, dança, música, cinema. Acho que eu não botei aqui, mas que foi comentado sobre vitral, é outra técnica. Desenho animado, desenho mangá, história em quadrinho, livros infantis, fotografia, colagem, objeto artístico, performance, corpo. Então, tem muitas técnicas aqui que também podem ser pensadas na dança, no teatro, na música, nas artes visuais. Ainda com conteúdos específicos de arte, a gente pode trabalhar toda a história da arte. Por exemplo, pré-história, arte egípcia, arte grega, arte romana, arte africana, arte oriental, arte ocidental, arte dos povos pré-colombianos, arte bizantina, arte da Idade Média, Renascimento, Barroco, Rococó, arte moderna, que daí entram os ismos da arte moderna, expressionismo, impressionismo, abstracionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, neoclassicismo, pontilhismo. E na arte contemporânea, a gente tem arte conceitual, a land art, performance, happening, hiperrealismo, fotografia. Gente, isso aqui dá um curso inteiro de arte, né? São 4 anos estudando arte. Então, aqui são só alguns exemplos da história da arte que a gente também pode procurar e aprofundar. Aquele vídeo lá que tem no nosso tópico 1 fala um pouco da história da arte, tem muito vídeo também que fala sobre a história da arte. E também artistas, sempre trazer referências artísticas, né? Quem são os artistas? Em que momento histórico que eles trabalharam? Artistas que deixaram seu nome ao longo da história da arte, contextualizar o seu trabalho, os materiais utilizados, as tecnologias da sua época e, principalmente, quais os temas debatidos com os seus trabalhos artísticos. Né? Qual a intenção do artista por detrás daquele trabalho de arte? O que ele contribui para a gente pensar? Como esse trabalho contribui para a gente pensar a sociedade e fazer relações também com a atualidade? Como que a gente revive esse trabalho de arte na escola hoje, né? Dentro da nossa realidade? Então, esses são alguns conteúdos do ensino de arte. Vocês podem aproveitar esse vídeo, essa videoconferência também, para rever e para pensar a nossa AD2. E ainda sobre o ensino da arte, o ensino da arte não pode permanecer apenas no repertório dos estudantes, que foi isso que eu falei. A gente pode partir do contexto dos estudantes, a gente pode partir do repertório dos estudantes, mas não ficar restrito a isso, porque a arte é muito ampla, porque muitas vezes a gente se restringe ao local que a criança vive e acaba não apresentando esse vasto repertório artístico e cultural que a gente pode explorar nas escolas, né? Vygotsky nos diz o seguinte, eu adoro aquele livro Imaginação e Criação, e eu coloquei ele em algum dos nossos tópicos, para a gente ler também. Vygotsky fala o seguinte, né? Tudo aquilo que a criança vê, tudo que a criança ouve, tudo que a criança sente, vive, aprende, todas as situações concretas que a criança passa, né, são base para a sua imaginação e para a sua criação. Pois nenhuma criação é realizada antes que aconteçam as condições materiais e intelectuais para o seu surgimento. E aí vem a citação de Vygotsky, que a conclusão pedagógica que se pode chegar com base nisso consiste na afirmação da necessidade de ampliar
as experiências das crianças, caso se queira criar bases suficientemente sólidas para a sua atividade de criação. Ou seja, né, quanto mais a criança viu, ouviu, vivenciou, quanto mais ela sabe e assimilou, maior será a quantidade de elementos da realidade que ela dispõe para a sua experiência imaginativa, né, para a sua experiência de criação. Então, quanto mais a criança viu, ouviu, vê, conhece, mais significativa e produtiva será a sua atividade de imaginação e criação. Então, repetindo isso que eu já disse várias vezes, um dos nossos grandes objetivos é ampliar o repertório artístico e cultural das crianças. Consequentemente, a gente vai estar ampliando a sua capacidade de imaginação e criação. Consequentemente, a gente vai estar ampliando o senso estético dessa criança e também valorizando a arte para a sua vida e para a educação. Gente, já são quase 9 horas. Eu ia dar uma aula sobre... Eu vou gravar isso depois, tá? Eu ia dar um exemplo sobre como a gente poderia dar uma aula sobre cores nas artes visuais, na dança, na música e no teatro. Mas eu acho que eu vou gravar um vídeo à parte, tá? Porque senão a nossa aula hoje vai ficar muito longa. Então, eu vou pular um pouquinho. E a bateria do meu celular está quase acabando. Eu vou sair daqui também do celular, então eu vou ficar com uma câmera só. Eu vou fechar, desligar ele. E eu vou pular um pouquinho o conteúdo que eu falei, né? Então, aqui são algumas dicas, né? Antes de elaborar uma aula de arte, questione. Será que os estudantes vão gostar desse trabalho de arte? Eu gosto desse trabalho de arte? Por que eu gosto desse trabalho de arte? Por que eu gosto dessa referência artística? Por que eu gosto desse artista? Por que eu gosto dessa pintura, dessa música, desse teatro, dessa dança? Então, será que os meus estudantes vão gostar também? Então, antes de elaborar uma aula de arte, também vale questionar. Por que eles vão gostar? Eles vão gostar por causa das cores, da textura, da criação, por causa da história, por causa do conteúdo, por causa da sonoridade, por conta dos movimentos de dança, por conta da história, por detrás do teatro. Como que eu posso ensinar sobre um determinado artista e sobre o seu trabalho de arte? Como é que eu posso tornar a minha aula interessante? Quais materiais eu posso usar que são coerentes com aquele artista e com aquele trabalho? Quais materiais eu posso usar que eu tenho à disposição também nas escolas? Quais as reflexões relacionadas que eu posso fazer com esse trabalho de arte e com a vida dos estudantes? Como eu posso aproximar arte e vida? Como eu posso aproximar a realidade daquele artista com o que os meus estudantes vivem hoje? Como que eu posso fazer essas relações no processo de ensino-aprendizagem? E como que eu também posso trabalhar interdisciplinarmente com outros conteúdos, sem perder de vista os conteúdos que são específicos de artes visuais. Então, esses são questionamentos que a gente pode fazer e refazer constantemente, antes de elaborar uma aula. Isso agora pode ou não ser novidade, tá? Mas com o passar dos tempos, isso aqui vai se tornar uma prática bem constante e rápida, assim, não é algo que vai demandar profunda reflexão, né? É algo que a gente já faz constantemente antes de elaborar uma aula. Então, qual é a importância da arte na escola, né? A arte, ela pode nos colocar em contato com as grandes questões da humanidade, desde que a arte seja contextualizada, né? E por isso a importância de levar em consideração que a arte é uma categoria histórica e cultural, social. Então, conhecer a arte é conhecer a história da humanidade. E aqui reside a grande importância da arte, porque conhecendo a arte a gente conhece a história da humanidade e as grandes questões da humanidade também, né? Conhecer a arte significa enriquecer o nosso repertório e o repertório dos estudantes. E conhecer e produzir arte também significa pensar na nossa sociedade e levantar as possibilidades de atuar na nossa sociedade, diante das questões prementes na contemporaneidade. Então, eu vou trazer rapidinho aqui 2 questões que nós temos bem importantes na escola hoje, que é a questão de conhecer diferentes culturas, de respeitar diferentes culturas e de não ser racista. Independente da idade escolar, esses são princípios para nós. E isso está na legislação. Por exemplo, ensinar e aprender acerca das culturas dos povos indígenas e também da cultura afro-brasileira e africana. Primeiro, isso esteve presente na legislação desde 1639, lá do ano de 2003, que falava da cultura afro-brasileira e africana. E com a Lei 11.645, de 2011, a agregação também dos povos indígenas, das culturas dos povos indígenas, além da cultura afro-brasileira e africana. Como é que a gente faz isso e como a gente não distorce a realidade? Quando vocês pensam em cultura indígena, na educação escolar, na educação infantil e no ensino fundamental, o que vocês lembram? O que vocês viveram? Eu, por exemplo, vou contar um pouquinho do que acontecia na minha escola e do que eu vivi. Vocês podem colocar os relatos de vocês também. No dia do índio, que a gente comemorava, 19 de abril, o que acontecia? Muitas vezes a gente levava a pena para a escola e fazia cocar. Sendo que dentro da cultura dos povos indígenas, são poucos povos que usam cocar. Não são todos, né? Então, a gente acabava estereotipando uma cultura dentro da escola. Isso ainda acontece, então vamos tomar cuidado, nós como professores de arte também. O que ainda acontece? Ó, a Ana ali, cantar a música da Xuxa, né? Fazendo bu, 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 sendo que são raros.
Isso é estereotipar, é trazer uma cultura que é gigantesca e riquíssima, porque são muitos povos indígenas, são muitas culturas, são muitas línguas diferentes, são muitos modos de viver diferente, que a gente acaba colocando tudo dentro do mesmo caldeirão e fazendo uma grande sopa, uma grande mistura, né? A gente precisa cuidar com isso. Ou então fazia fogueira com palito de fósforo e pintava uma representação infantilizada do que poderia ser uma pessoa indígena, né? Sempre algo caricato, um desenho pronto, caricato, onde a gente colava bolinha, onde a gente colava palito de fósforo, onde a gente colava palito de picolé para fazer uma fogueira, onde a gente pintava as crianças. Então, cuidado com essa distorção da realidade e cuidado com essa criação de estereótipos. Quando a gente vai trabalhar conteúdos dos povos indígenas e conteúdos da cultura afro-brasileira e africana, a gente pode trabalhar com a cultura, com a realidade cultural, a gente pode trabalhar com a alimentação e fazer esses alimentos, a gente pode trabalhar conhecendo um pouco melhor cada cultura, evitar imagens prontas, estereotipadas. Tá desligado o teu microfone, Maristela. Ai, desculpa, eu não sei em que parte que eu parei agora. Acho que foi só nesse último minutinho ali, 30 segundos. Tá. Então, evitar essas imagens prontas, caricatas, estereotipadas, e olhar para a cultura indígena e olhar para a cultura africana e realmente estudar a partir da voz dessas pessoas. Por exemplo, tem vários documentários agora no Globoplay e também no YouTube sobre indígenas na atualidade, como eles vivem. E também tem vários artistas indígenas e artistas pretos que abordam a cultura africana e afro-brasileira, a história de resistência. Então, se a gente partir dali, se a gente partir de artistas indígenas, se a gente partir de artistas negros, se a gente partir da história cultural, se a gente partir dos alimentos, da religião, é muito mais coerente do que trazer desenhos caricatos e estereotipados. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Falaram do cocar, da música da Xuxa. Por sinal, em abril, os povos indígenas sempre chamam atenção para não reproduzir estigmas. Isso, porque o dia 19, o dia do índio, não é um dia para... A gente, na cultura branca, criou o dia do índio meio que para passar um pano, né? Para dizer que tem o dia do índio. Aliás, nem se fala mais índio, se fala povos indígenas, porque são muitos povos e são muitas diferenças. Então, não é um dia de comemoração, mas é um dia para a gente entender a luta. O Ailton Krenak, que é um dos defensores dos povos indígenas, ele é indígena, ele fala, a gente está em guerra. Desde 1500, nós estamos sendo dizimados. Se você não está enxergando essa guerra, é porque você não está atualizado com as questões sociais, ou é porque você é branco e não está sofrendo com essa guerra, porque a gente está sendo dizimado desde 1500. Então, trazer essas questões de respeito, de realidade social e cultural, de questões históricas, é fundamental para a gente criar nas crianças esse respeito mútuo, esse respeito coletivo e essa valorização das diferentes culturas, sem a distorção da realidade, né? A Ivone está dizendo, cansei de correr para pegar as galinhas para tirar as penas. Pois é, a gente levava e fazia as coisas com pena na escola, né? Que pena. Aí, Ana, atualmente são 305 etnias no Brasil. Ai, muito bem colocado, Ana, obrigada. 305 etnias no Brasil, cada uma com seus costumes, culturas e modo de construir a sociedade. Exatamente. Informar o povo indígena uniformizar o povo indígena como se fosse tudo igual é como dizer que o europeu também é tudo a mesma coisa. Exatamente. Muito bem colocado, Ana. Aí ela coloca aqui, na minha região, é muito trabalhada a dança, a arte marajoara, a pintura corporal com tinta natural e culinária. Mas aqui você já está trazendo, aqui está exatamente trazendo a cultura do marajoara, trazendo a pintura corporal com a tinta natural, não com tinta guache, trazendo a culinária local, né, a culinária típica, e a gente produzindo esse alimento, comendo junto, valorizando a cultura. Então, olha como é diferente ensinar assim, né? A Ana acrescenta aqui também, a mesma coisa falar dos africanos, exatamente, esquecer que é um continente imenso e repleto de diversidade. Exato. A Ana também coloca isso, províndios, é o nome que os colonizadores deram aos povos porque autóctones, porque achavam que tinham chegado às Índias. Exatamente. Muito bem, então agora eu vou trazer um exemplo aqui do artista que se chama Denilson Baniwa, que ele é do povo Baniwa, do interior do Amazonas, e ele ficou muito conhecido quando ele postou essa imagem no Facebook dele, e ele fez um Pai Nosso, e eu vou ler esse Pai Nosso para vocês. Então, primeiro vamos olhar para a imagem e tentar fazer a leitura dessa imagem. A gente está vendo aqui 2 meninos, jovens, crianças indígenas, eles estão com o rosto pintado, mas eles estão usando uma roupa bem característica de uma pessoa branca, né? Estão usando uma camisetinha ali com golinha, bermuda. Eles estão com as mãos juntas, como se estivessem rezando. Então, não se trata da cultura deles, e sim da cultura branca também. E no fundo é que nós temos um grafismo indígena também com as cores da terra. Então, aqui a gente tem essa mistura entre povos indígenas,
essa relação com os povos brancos, também trazendo a religião de outros povos para a cultura deles, né? Então, o Denilson Baniwa, ele faz essa arte digital e ele escreve um poema sobre isso. Pai nosso, que estás no céu. Nesse dia 19 de abril, nos livre das professoras e professores que pintam seus alunos com canetinha hidrocor. Nos livre das escolas que colocam cocares de papel nas crianças. Pai nosso que estás no céu. Não deixem as professoras ensinarem para as crianças que o Dia do Índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo, selvagem, pureza, exótico. Afaste de nós os feito com a mão na boca. Senhor, perdoem aqueles que, por desconhecimento, nos fazem uma imagem estereotipada, mas livre-os do desconhecimento e do preconceito que os fazem acreditar que ainda somos indígenas de 1500. Amém. Então, eu acho que essa discussão a gente consegue fechar com chave de ouro com esse trabalho do Denilson Baniwa, que é um homem indígena, que faz parte do povo indígena Baniwa, e ele tem uma série de trabalhos artísticos que debatem justamente isso, né? A questão do preconceito, a questão de como a cultura indígena rebate de uma maneira super estereotipada dentro das escolas. Denilson Baniwa já ganhou vários prêmios no Brasil, já está fazendo muitos trabalhos fora do país também. Ele já esteve na UDESC, pintou um mural com uma cobra coral lindíssima, com grafismo indígena maravilhoso, que está lá na UDESC. E ele faz a gente se questionar o tempo todo, como que a gente está ensinando? Será que a gente ainda tem uma visão estereotipada? Será que a gente ainda acha que os povos indígenas são exatamente iguais a 1500, desde 1500? Né? Como é que os descendentes e os povos indígenas estão vivendo hoje? Porque eles também estão se tornando médicos, estão se tornando artistas, estão vivendo na nossa sociedade, estão fazendo uma série de coisas, né? E tem um documentário da Globoplay que normalmente, algumas coisas da Globo eu não recomendo, mas esse documentário é realmente muito lindo. É sobre os indígenas na contemporaneidade. E para falar sobre a questão dos negros, eu trago esse artista preto, que se chama Sérgio Adriano, ele é aqui de Santa Catarina, super atuante em Joinville, atualmente ele mora em São Paulo, está crescendo muito no cenário artístico, e ele traz duas fotografias. Uma é o lugar que eu não pertenço, e a outra é o lugar que pertenço. Que quando ele começou a atuar como artista, ele ia para as grandes galerias e para os grandes museus, e as pessoas chegavam nele e perguntavam, você trabalha aqui? Ou você está servindo vinho? Como se as pessoas não conseguissem enxergar que uma pessoa preta pudesse ser artista. Então, ele ficou profundamente incomodado com isso. E aí, ele fez esses dois trabalhos. O lugar a que pertenço, ele entra dentro de uma lata de lixo gigante e ele fica ali, numa posição fetal, numa posição de necessitando de cuidado, de um olhar, de uma atenção, porque a história do negro também diz que ele viveu no lixo por muito tempo, né? Falando metalinguisticamente, uma metáfora, né? De viver no lixo, de ser tratado como lixo. E aí ele fala o lugar que eu não pertenço. Então ele está em cima de um pedestal como se ele fosse uma obra de arte, né? Cujo próprio corpo é uma obra de arte. E ele inverte essa leitura, né? Por que aqui é o lugar que ele não pertence? Por que um corpo negro, um corpo preto não pertence à arte? Por que ele não pode ser artista? Por que ele não pode ser valorizado? Né? Por que ele tem que estar na lata do lixo? Então, aqui faz a gente pensar muito sobre a nossa história, o racismo e como a dificuldade de muitas pessoas de olhar para os negros e não identificarem a eles como um lugar de poder, como um lugar elevado, como um lugar a qual ele pertence, né? O seu lugar na sociedade. Então, o Sérgio Adriano ele também tem site e toda a produção dele é com muita pesquisa, com base na história brasileira, numa história de racismo e numa história também de tentar quebrar com esse preconceito e chegar a outras reflexões e críticas através da arte. Então, o trabalho dele é incrível, o trabalho da Rosana Paulino, que eu mostrei para vocês também, é incrível e vale a pena olhar no site desses artistas. Professora, mas pode ser muito duro, muito difícil falar isso, né? Eu acho que é fundamental a gente falar isso na escola, claro, que levando em consideração com qual faixa etária a gente está trabalhando e como a gente vai trazer essas questões de sala de aula, né? Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu morava aqui em Florianópolis, perto Direto do Campo, que é tipo uma grande feira, assim, de hortifruti. E era um dia cinza, chuvoso. Era uma manhã de um dia cinza e chuvoso. E eu estava indo para o Direto do Campo, do lado era o estacionamento, e tinha uma pessoa vindo, né? A gente em direções contrárias e do lado direito eram vários carros estacionados. Uma mulher branca de guarda-chuva, indo fazer compras, passou por mim, um rapaz preto, que estava usando roupa preta, e como ele estava sem guarda-chuva e estava chovendo, ele botou o capuz. Automaticamente, ali do estacionamento, gritou uma criança de cerca de uns 5 anos e disse, olha, pai, um ladrão. E se uma criança, ali por volta dos seus 5 anos, já criou
essa estética de que um homem preto de capuz é um ladrão, isso significa que é urgente a gente trabalhar a questão do racismo e de como a gente está elaborando essas questões dentro das escolas. É inadmissível que numa democracia e num país onde as pessoas já sofreram tanto, que a gente continue repercutindo esse tipo de estereótipo e esse tipo de pensamento. Então, trabalhar as questões de racismo e de valorização cultural desde a mais tenra idade faz parte, sim, do nosso trabalho social e do nosso trabalho educativo como professores e professoras de arte, como pedagogos e pedagogas. Então, são com essas reflexões que eu também fecho as questões primordiais assim da nossa aula de hoje. Eu vou finalizando. Deixo um grande abraço de agradecimento pela participação de vocês. Muito obrigada. Estou vendo vários... Obrigada, Maristela. Foi uma excelente aula, viu? Obrigada. Também passando para agradecer, professora, a aula foi ótima, obrigada pelas partilhas. Acho que o bate-papo foi super movimentado também. Eu fiquei toda empolgada, adoro essa temática, então só agradecer. Arrasou, obrigada. Tutoras maravilhosas, me apoiando aqui, me ajudando, dando várias dicas, apontando o que precisa melhorar, trazendo sugestões e referências e exemplos. Muito, muito obrigada. É vocês que constroem o curso de pedagogia todo dia ali com as turmas, então só tenho a agradecer. Boa noite a quem participou. E presencialmente, guerreira! Valeu. Beijos e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite.